Oi, oi! Eu quero começar esse papo aqui falando uma frase: estou me ocupando de mim mesma. Eu ouvi essa frase de uma pessoa muito querida, que estava participando de um processo de desenvolvimento que eu estava promovendo lá em 2019, na pergunta inicial de o que tinha levado a pessoa a entrar ali no processo, né, nessa imersão de desenvolvimento pessoal que eu tinha feito, e ela me trouxe essa frase: estou me ocupando de mim mesma, estou no momento, estou me ocupando de mim mesma. E eu achei sensacional essa visão sobre algo que deveria ser regra na nossa vida e infelizmente não é. Nosso papo aqui hoje é sobre autoconhecimento. E falando sobre autoconhecimento, tem uma outra frase que eu gosto de falar, que é de Sócrates, que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Talvez esteja fora de ordem, mas é essa frase. E fazendo o link com o ocupar-se de si mesmo que essa pessoa trouxe, a gente se ocupa de muitas coisas, né? A gente se ocupa do nosso trabalho, que leva aí na média uns 30% da nossa vida, considerando que a gente trabalha 8 horas, né? O trabalho leva aí uns 30% da nossa vida. As necessidades básicas, como dormir, comer, a nossa higiene pessoal, né? Leva aí uns 50%. E a gente fica aí com 20%, né? Sobra uns 20% pro resto, né? E o resto a gente tem que pensar que ainda tem lazer, tem os relacionamentos, tem as redes sociais, né? Tem religião para quem pratica e é presente, né? Tem as outras obrigações da vida e tem às vezes até mais trabalho para quem trabalha além das 8 horas por dia. Então, eu te pergunto, se a tua fórmula tá parecida com essa, cadê tempo para ti? Cadê tempo para se conectar contigo, para tu elaborar o que tu tá sentindo, para se desenvolver, para melhorar como pessoa? Cadê esse tempo? Tá tendo esse tempo? Existe esse tempo aí na tua agenda? E pode ser que seja falta de tempo mesmo, né? Pode ser que realmente para ti, dependendo de quantos papéis tu tem, dependendo de quanto o trabalho precisa ser uma prioridade nesse momento na tua vida, pode estar faltando tempo. Mas também pode ser preguiça, né? De começar a olhar para si mesmo, de começar esse processo de investigação. Pode ser também alguma crença, algum bloqueio emocional aí de: ai, mas eu não queria lidar com isso, vou ter que mexer em coisas que não são agradáveis para mim, né? Esse medo aí de lidar com algumas coisas acaba fazendo com que tu pode estar deixando isso de lado, e preenchendo aí o teu tempo com outras coisas e não ocupando de si mesmo e não se colocando como prioridade esse processo de desenvolvimento, esse processo de investigação a respeito de ti mesmo, a respeito das tuas emoções, dos teus comportamentos, né? Eu, dividindo um pouco da minha experiência, comecei o meu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos. E eu não parei mais, né? É uma coisa que eu percebo que é constante, a gente só começa e depois nunca mais para. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente percebe, né, que o tanto de coisa que a gente tem para entender da gente mesmo vai nos trazendo oportunidades que a gente tem para melhorar. E aí a gente começa a querer mais disso. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu começo a perceber as oportunidades, mais eu vou me desenvolvendo, daí eu vou me conhecendo melhor, né? E à medida que a gente vai mudando e que esses movimentos da vida vão acontecendo, esses que são a partir de mim mesma, desse desenvolvimento que eu busco, quantos outros movimentos que acontecem externos, quando a mudança de papel, quando a gente vai mudando, a vida vai mudando, né? E a gente vai percebendo que a gente precisa mergulhar ainda mais nesse processo para a gente se reconhecer, para a gente entender quem a gente é agora. Né? Isso acontece de uma forma muito forte quando a gente muda nosso papel, quando a gente casa, quando a gente vira mãe, quando a gente assume um cargo diferente. Então, às vezes, a gente tem uma mudança grande de papel e a gente precisa se reconhecer nesse novo papel. E aí o processo de autoconhecimento se faz necessário mais uma vez. E é uma delícia e um trabalhão ao mesmo tempo, né?
falam isso da maternidade, que a maternidade é padecer no paraíso, mas autoconhecimento também é padecer no paraíso. Porque esse movimento de investigação de si mesmo, ele, das nossas atitudes, né, das nossas emoções, dos nossos padrões de comportamento, ele é muito delicioso, porque ele começa a nos trazer muitas respostas. A gente começa a entender muitas possibilidades para os desafios que a gente está vivendo na vida. A gente começa a se reconectar de verdade com a nossa essência. E aí, isso que eu falo que é muito gostoso, porque a gente vai realmente se reconectando, a gente vai entendendo o funcionamento das coisas, encontrando formas diferentes de fazer as coisas, né? Mas é trabalhoso, né? Não é simples fazer, não é tão fácil assim, por isso que não é todo mundo que faz. E tem um poder gigantesco, né? Esse processo de olhar para dentro, de despertar para as nossas características, de entender os nossos sentimentos de uma forma melhor, mais clara, de trazer para o consciente, para o racional, de entender os nossos gostos, né? Isso nos proporciona sonhar com alguma coisa, planejar o futuro com clareza e buscar aquilo que nos deixa feliz de verdade. Porque só quando a gente olha para dentro e a gente se entende bem é que a gente consegue colocar esse ponto de chegada, entender qual é o nosso sonho, entender por que que eu estou buscando isso e conseguir planejar essa busca de uma forma que faça sentido, de uma forma que seja também feliz essa busca. Então, isso é assim, parte do autoconhecimento. O autoconhecimento é a base para isso. E para te ajudar, né, para esse vídeo te ajudar a entender como tá por aí o teu processo, o quanto tu conhece sobre ti mesmo, eu separei algumas perguntinhas, tá? E aí tu vai me dizendo. A primeira coisa, é fácil ou é difícil falar sobre ti mesmo? Quando tu tá naqueles momentos assim, ó, aí preciso se apresentar. É uma coisa legal, tu gosta, ele ou tu entra ali num sofrimentinho assim, ai meu Deus, o que que eu vou falar de mim? Por onde que eu começo? Né? Não sei direito falar de mim. Então, avalia aí o quanto é difícil, o quanto é simples, o quanto se torna complexo às vezes, o quanto tu não gosta, o quanto se sente confortável ou desconfortável de falar de si mesma. A outra coisa é quando tu vai se apresentar, né? Tu costuma falar dos teus papéis como se fosse uma ficha cadastral, né? Então, assim, sou mãe, sou casada, sou isso, sou aquilo, sou formada em tal coisa, tenho tal cargo, né? Ou não, tu consegue falar de coisas que tu acredita, tu consegue falar de outras coisas a respeito de ti mesmo. Uma outra pergunta muito importante é em relação às tuas qualidades, às tuas virtudes. Tu consegue dizer quais são as tuas qualidades? Quais são as tuas características positivas? Tu consegue entender qual é o teu funcionamento emocional, qual é o teu funcionamento de comportamento? Tu consegue entender também qual é o impacto que a tua história, por exemplo, tem no teu comportamento hoje, na forma que tu vê as coisas? Tu consegue se descrever dessa forma? Quando tu tá numa situação difícil, tu consegue dizer, olha, eu tô me sentindo dessa forma por isso, por isso, por isso, eu costumo agir dessa forma por causa disso. Tu tem esse nível de conhecimento a respeito de ti mesmo? É fácil ou é difícil, quando eu faço essas perguntas que eu fiz, responder elas? Vem de bate pronto assim na cabeça ou, nossa, difícil responder essas coisas, hein? Isso tudo indica se o teu nível de autoconhecimento, do quanto tu conhece de ti mesmo, tá legal ou não. Ou precisa dar um mergulhinho a mais aí, tá? Autoconhecimento te dá um poder de olhar para dentro e acordar para ser possível olhar para fora e sonhar. Depois comenta aqui o que tu achou e não deixe de ver outros vídeos que tem aqui pelo canal que podem te ajudar bastante. Um beijo!